Escolhido quando Deus parece dizer, não faça nada agora. A parte mais difícil não é a espera em si, mas o silêncio que o faz questionar se o ouviu corretamente. Você pode estar carregando uma decisão no peito, sentindo pressão para agir, explicar, defender-se ou forçar uma resposta antes que o momento esteja pronto. Seus ombros se contraem quando outra pessoa pergunta o que você vai fazer. E suas mãos buscam o telefone como se mais uma mensagem pudesse resolver o que a oração ainda não esclareceu. Mas há estações em que a obediência não se parece com o movimento. Ela se parece com permanecer firme enquanto suas emoções exigem ação imediata. Não estão lhe pedindo que se torne descuidado, passivo ou indiferente. Estão convidando você a parar de interferir no que não pode produzir pela força. Se você tem sentido que esta estação importa, mas não consegue nomear o porquê, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudá-lo a identificar que tipo de estação você pode estar vivendo e por que seu silêncio parece tão significativo. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, retorne a esta mensagem com um coração mais tranquilo, porque a pergunta não é se algo está acontecendo, mas se você pode permanecer fiel enquanto isso acontece além do seu controle. Você conhece o custo de agir antes que a paz termine de falar. Você envia a mensagem, faz o anúncio, reabre a porta, aceita a oferta ou confronta a pessoa e depois senta-se na luz fraca do seu quarto, imaginando por que a urgência parecia tão semelhante à sabedoria. O corpo muitas vezes conta a história antes que a mente admita. Sua respiração fica superficial. Seu maxilar permanece tenso. Você relê conversas simples e busca significados ocultos porque a quietude parece insegura. No entanto, a instrução de Deus para permanecer firme não é um castigo pela sua impaciência. É uma proteção contra decisões tomadas apenas para escapar do desconforto. O mandamento não significa que você nunca mais agirá. Significa que este momento específico pode exigir mais contenção do que iniciativa. Você pode se preparar sem entrar em pânico, pode observar sem se tornar obsessivo, pode orar sem transformar a oração em uma negociação. O silêncio pode ser desconfortável, porque remove a ilusão de que o movimento constante lhe dá controle. O que resta quando você não pode avançar apressadamente é a pergunta mais profunda. Você pode confiar em Deus o suficiente para deixá-lo agir sem a sua assistência ansiosa? Há uma diferença entre ser atrasado e ser direcionado a fazer uma pausa. Um atraso faz você se sentir esquecido, mas uma pausa pode revelar o que a pressa teria escondido. Esta mensagem não prova que um evento garantido acontecerá em um dia específico, e não promete que toda a porta fechada se abrirá repentinamente. Ela oferece um convite responsável a reconhecer o que sua estação presente pode estar formando em você. Você pode aprender a distinguir medo de direção, preparação de evasão e paciência sábia de resignação impotente. Você pode notar quais decisões merecem ação e quais estão sendo impulsionadas pela necessidade de aliviar a pressão. Você pode começar a entender que não faça nada agora pode significar não manipule, não persiga, não retaliaque e não abandone seus valores simplesmente porque outra pessoa está se movendo ruidosamente. A quietude pode conter trabalho, pode expor motivos, restaurar a atenção e abrir espaço para um conselho que a ansiedade mantém interrompendo. A promessa não é que a inatividade resolverá tudo. A promessa é que a contenção fiel pode impedi-lo de se tornar o autor de consequências que você nunca deveria carregar. Imagine-se antes que o dia tenha começado completamente. O café está esfriando ao lado do seu laptop. O quarto está silencioso e a pergunta sem resposta já chegou antes do seu primeiro pensamento útil.
Você abre a sequência de mensagens, fecha, abre novamente e imagina 5 resultados diferentes a partir de uma frase. Você considera explicar-se a alguém que já escolheu não entender. Você considera aceitar uma oportunidade apenas porque provaria que você não está preso. Você considera deixar um lugar antes de saber se Deus está pedindo que você permaneça ou simplesmente pedindo que você pare de reagir. Nessa cena comum, as palavras se tornam pessoais. Não faça nada agora. Não porque sua vida está congelada, mas porque seu próximo movimento precisa vir da clareza, não da pressão. Seu coração pode chamar a pausa de rejeição, enquanto a sabedoria a chama de proteção. Seu medo pode chamar a quietude de fraqueza, enquanto a fé reconhece disciplina. O quarto não mudou, mas seu relacionamento com o momento pode mudar. Você não precisa fabricar evidências de que Deus está presente. Você pode começar recusando-se a trair sua paz em nome de parecer decisivo. Às vezes, o sinal não é uma voz dramática ou um sinal extraordinário. É a consciência repetida de que sua reação habitual não traz mais paz. Você nota que cada tentativa de forçar um resultado deixa você mais dividido. Você se torna consciente de que certas conversas esgotam sua atenção muito tempo depois de terminarem, enquanto um simples ato de obediência lhe dá espaço para respirar. Isso não o torna melhor que outras pessoas, e não significa que todo sentimento desconfortável seja um aviso espiritual. Significa que você está aprendendo a prestar atenção sem transformar cada detalhe em uma profecia. Se você está esperando, precisa saber o que a espera está fazendo em você. Se você está sendo redirecionado, precisa de coragem para liberar o caminho que esperava. Se você está se reconstruindo, precisa de paciência com o progresso lento. Quando o reconhecimento sozinho não é suficiente, o calendário secreto dos escolhidos pode servir como um guia ponderado para discernir se você está esperando, preparando, fechando um ciclo, mudando de direção, reconstruindo ou começando de novo. Muitos leitores que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Ao retornar, observe como a pressão para agir tem moldado suas escolhas, porque o discernimento muitas vezes começa quando você para de chamar a urgência de sua única evidência. A oposição raramente se anuncia como oposição. Ela pode chegar como uma distração inofensiva, uma comparação, uma notificação ou a convicção repentina de que todos os outros estão avançando enquanto você permanece para trás. Você vê o anúncio de outra pessoa e sente sua própria vida inacabada se tornar uma acusação. Você ouve alguém falar com confiança sobre uma decisão e assume que sua incerteza deve ser fracasso. A pressão cresce até que fazer algo, qualquer coisa, parece mais fiel do que esperar. Mas a urgência pode ser fabricada pelo medo. Ela pode fazer você confundir visibilidade com progresso e ruído com confirmação. O mandamento de permanecer firme desafia a demanda interna de provar que você ainda está se movendo. Você pode ser tentado a contatar pessoas que não abriram espaço para você, gastar dinheiro simplesmente para sentir impulso ou tomar uma decisão permanente durante uma tempestade emocional temporária. Nada disso exige vergonha, exige honestidade. O que você está tentando escapar agindo? Que sentimento se torna insuportável quando você permanece imóvel? O inimigo do discernimento nem sempre é uma mentira clara. Às vezes, é um excesso de urgências menores que o impede de ouvir a única instrução já presente. Pense em Abraão em pé sob um céu cheio de promessas que ele ainda não podia medir. A Escritura o apresenta como um homem que teve que se mover quando chamado,
Mas também mostra que sua jornada incluiu longos períodos em que a promessa não era visível em circunstâncias comuns. Sua vida não foi uma lição simples de ação constante. Incluiu partida, espera, erros, correção e confiança renovada. Você pode não estar ao lado de uma tenda antiga, mas pode estar em pé em uma cozinha depois de uma discussão, em um carro antes de uma consulta difícil, ou em uma mesa onde uma decisão poderia alterar sua rotina. A mesma tensão humana permanece. Você quer um mapa, enquanto a fé muitas vezes lhe dá luz suficiente para o próximo passo honesto. Às vezes, esse passo é movimento. Às vezes, é silêncio. Às vezes, é recusar-se a fazer uma escolha até que seus motivos não sejam mais governados pelo medo. O exemplo de Abraão não garante o resultado que você deseja. Ele mostra que a confiança pode sobreviver à incerteza e que a obediência não é medida pelo quão impressionante sua ação parece. É medida pelo fato de sua resposta concordar com o que você genuinamente entende. Se você ignorar o sinal de permanecer firme, pode criar a própria confusão que estava pedindo a Deus para remover. Você responde antes de entender. Você promete antes de ter capacidade. Você retorna a um padrão antigo porque a dor familiar parece mais fácil do que uma pausa desconhecida. Então, você passa dias gerenciando consequências que começaram com um momento ansioso. O ciclo se torna exaustivo. Pressão, reação, arrependimento, explicação, pressão renovada. Sua paz se perde não porque Deus o abandonou, mas porque você continuou entregando sua atenção a cada demanda que soava imediata. Há misericórdia em ver o padrão sem condenar a si mesmo. Você pode interrompê-lo agora. Você pode deixar uma mensagem sem resposta até amanhã. Você pode recusar-se a discutir com alguém comprometido em não entendê-lo. Você pode adiar uma compra, um confronto ou uma decisão pública até que tenha orado, considerado um conselho sábio e sentido seu corpo retornar à firmeza. Não fazer nada agora pode ser o primeiro limite ativo que você estabeleceu contra o pânico. Pode parecer pequeno, mas a pequena obediência pode mudar a direção de um dia inteiro. O ponto não é permanecer em silêncio para sempre. O ponto é parar de permitir que o medo decida o tempo. Que isto seja uma confirmação simples da postura que você está escolhendo, não uma fórmula e não uma superstição. Se você está disposto a permanecer firme sem forçar o resultado, digite as palavras 888 nos comentários. Depois, retorne a mensagem. Você não está fazendo uma transação espiritual e suas palavras não controlam o que Deus fará. Você está simplesmente dando linguagem a uma decisão que precisa se tornar real em seu comportamento diário. O título fala de pessoas escolhidas sendo instruídas a não agir agora, mas seu desafio mais profundo é se você pode reconhecer a contenção como obediência quando ninguém a aplaude. Você ainda pode lavar a louça, responder às suas responsabilidades, ir ao trabalho, manter seus compromissos e cuidar de sua casa. O que muda é o alcance frenético por baixo dessas ações. Você não está mais tentando forçar a resposta de alguém, fabricar uma porta ou garantir um resultado antes do seu tempo. O código é apenas um marcador de atenção. A confirmação real aparecerá na próxima escolha que você fizer quando a pressão retornar. A instrução externa se torna mais clara quando você examina o argumento interno por baixo dela. Você pode dizer que quer que Deus haja, mas parte de você também pode querer permanecer responsável pelo resultado. Você quer ajuda divina, sem abrir mão da capacidade de controlar o caminho, o tempo e as pessoas envolvidas. Esse conflito não o torna hipócrita, ele o torna humano. O controle muitas vezes se disfarça de preparação. Você pesquisa todas as possibilidades, ensaia cada conversa e cria planos de contingência para resultados que não aconteceram.
Algum planejamento é sábio, mas o planejamento se torna escravidão quando o impede de receber os limites do momento presente. A raiz pode ser o medo de que, se você não agir, nada acontecerá. Pode ser a crença de que o silêncio significa que você foi negligenciado. Pode ser a ferida antiga de ter que se resgatar, porque a ajuda confiável uma vez falhou em chegar. Você não precisa diagnosticar toda a sua história esta noite. Você só precisa nomear o padrão com honestidade. Sou tentado a agir porque a quietude me assusta. Uma vez nomeado, o padrão perde parte de sua autoridade, e você pode começar a responder a partir da verdade, não do reflexo. O reconhecimento sozinho já não é suficiente quando você chega a este ponto. Você precisa de uma maneira de transformar insight em decisões fiéis. Se você deseja um companheiro prático para reflexão, oração, discernimento, escolhas diárias e identificar o próximo passo fiel sem pânico, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudá-lo a atravessar a estação com maior intenção. Não é um substituto para a escritura, o conselho sábio ou sua responsabilidade diante de Deus, mas pode ajudá-lo a desacelerar o suficiente para fazer perguntas melhores e notar o que o medo tem disfarçado. Você pode usar sua perspectiva quando não tem certeza se deve esperar, liberar, preparar ou começar de novo. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Depois, traga o que você leu para a sua vida comum, onde o teste real não será o quão inspirado você se sente, mas se você pode tomar uma decisão honesta sem correr para escapar da incerteza. A pausa não removeu sua agência. Ela a devolveu a você em uma forma mais limpa. Sua mente pode estar construindo argumentos, seu corpo pode estar reagindo a um perigo antigo, e seu espírito pode estar reconhecendo uma verdade mais silenciosa por baixo de ambos. Essas três experiências podem se sobrepor, mas não devem ser tratadas como idênticas. Sua mente avalia fatos, lembra consequências e imagina possibilidades. Seu corpo registra tensão, fadiga, excitação ou alívio, às vezes antes que você entenda o porquê. O reconhecimento espiritual pode vir como uma convicção firme que permanece significativa mesmo depois que a intensidade emocional desaparece. Nenhum desses sinais deve ser adorado e nenhum deve ser ignorado. Um coração acelerado não significa automaticamente perigo, assim como a calma temporária não significa automaticamente aprovação. Você pode desacelerar e perguntar o que é observável, o que é presumido, o que é temido e o que é consistente com seus valores e fé. Você pode buscar conselho de alguém que não apenas ecoará sua urgência. Você pode dar a si mesmo tempo suficiente para ver se a instrução permanece clara amanhã. Não faça nada agora. Pode, portanto, ser um convite para deixar a mente reunir fatos, o corpo se acalmar e o espírito se tornar distinguível do ruído. A clareza muitas vezes chega quando você para de forçar cada sensação a fornecer uma resposta imediata. O discernimento também muda a maneira como você olha para relacionamentos e ambientes. Permanecer firme não significa tratar todos como uma ameaça ou se retirar de toda conversa difícil. Significa que você para de confundir acesso com obrigação. Você pode amar alguém sem dar a essa pessoa influência ilimitada sobre suas decisões. Você pode permanecer gentil sem reabrir uma porta que repetidamente leva à confusão. Você pode ouvir sem concordar, perdoar sem retornar ao mesmo arranjo e esperar sem colocar seu futuro nas mãos de outra pessoa. Em um local de trabalho, isso pode significar completar suas responsabilidades, enquanto se recusa a participar de conflitos desnecessários. Em uma família, pode significar responder com respeito em vez de se defender pela 10ª vez.
Na amizade, pode significar observar se existe cuidado mútuo antes de continuar oferecendo mais de si mesmo. A instrução de permanecer imóvel pode não concernir a sua localização física, mas a sua postura emocional. Não persiga a aprovação, não puna o silêncio, não interprete a distância de outra pessoa como um comando para abandonar sua dignidade. Um limite pacífico pode ser mais fiel do que uma explicação dramática. Quando você está seguro o suficiente para fazer uma pausa, pode ver o relacionamento como ele é, e não como o medo exige que você o imagine. O ruído mantém o padrão vivo, fazendo cada momento silencioso parecer um problema. A fadiga reduz sua capacidade de ponderar consequências. O atraso o torna impaciente, e a comparação constante o convence de que um ritmo comum é evidência de fracasso. A pressão pode chegar através de um telefone brilhando ao lado da sua cama, de uma agenda cheia além da capacidade ou de uma conversa em que alguém insiste que você decida imediatamente. A urgência menor sufoca a sabedoria maior. Você pode gastar sua melhor energia respondendo ao que é alto, enquanto adia o que é importante. É por isso que a instrução exige firmeza, não apenas compreensão. Você já sabe que a pressa tem custos, mas a mesma pressão retorna em um disfarce diferente. Hoje, ela pode se chamar oportunidade. Amanhã, pode se chamar lealdade. Em outro dia, pode se chamar coragem. A pergunta não é se a ação é boa. A pergunta é se esta ação é sua, agora, pela razão certa. Quando Deus diz, não faça nada agora, Ele pode estar ensinando você a deixar uma demanda permanecer não atendida sem interpretar esse desconforto como desobediência. Você tem permissão para decepcionar a urgência. Você não é obrigado a tornar a ansiedade confortável. Um ponto de virada chega quando você para de negociar com a verdade que já reconheceu. Você não pergunta mais: como posso fazer isso acontecer sem sentir medo? Você começa a perguntar: como seria a fidelidade se eu não precisasse controlar o resultado? Essa pergunta pode levá-lo a esperar, mas também pode levá-lo a se preparar em silêncio, reunir informações, reparar sua parte em um relacionamento ou liberar uma expectativa. O título não é permissão para abandonar a responsabilidade. É um aviso contra o movimento confuso. Há tempo de falar e tempo de reter palavras. Há tempo de buscar e tempo de parar de buscar o que continua exigindo que você se torne menor. Há tempo de construir e tempo de deixar Deus mostrar o que não pode ser construído sobre aquela fundação. Sua responsabilidade não é forçar a ação divina. Sua responsabilidade é permanecer disponível à verdade. Isso pode exigir mudar sua agenda, proteger sua atenção e aceitar que algumas respostas não chegarão através da pessoa ou circunstância que você esperava. A quietude se torna significativa quando você para de usá-la para ensaiar o medo e começa a usá-la para praticar a confiança. Imagine uma única semente repousando sob o solo. Esta é a única imagem que você precisa carregar através deste meio oculto. A semente não está morta porque a superfície parece inalterada. Abaixo da terra, ela é mantida na escuridão, cercada por pressão, umidade e processos silenciosos que não podem ser apressados apenas olhando para o chão. Sua estação pode se sentir como aquele lugar oculto, onde nada visível parece confirmar que suas orações, paciência ou obediência importam. Você pode ser tentado a desenterrar a semente repetidamente apenas para inspecionar seu progresso. No entanto, cada inspeção pode perturbar o que precisa permanecer imperturbado. A semente não grita enquanto muda. Ela não compete com as plantas acima do solo. Ela recebe o que é necessário e responde de acordo com seu design.
Isso não significa que todo atraso contenha uma revelação secreta, ou que toda estação oculta termine no resultado que você imaginou. Significa que o trabalho invisível ainda é trabalho, e sua falta de evidência visível não é suficiente para definir o valor de sua obediência. Não faça nada agora pode ser a sabedoria de proteger o que está se desenvolvendo de suas próprias mãos inquietas. Dentro daquele solo silencioso, a formação acontece sem plateia. A casca externa amolece, a primeira raiz busca para baixo e o primeiro movimento frágil começa antes que alguém possa celebrá-lo. Da mesma forma, sua pausa pode estar formando qualidades que o progresso público não teria desenvolvido. Você pode estar aprendendo a separar desejo de instrução, afeição de obrigação e esperança de fantasia. Você pode estar se tornando menos dependente de tranquilização imediata. Você pode estar descobrindo que um não pacífico pode preservar mais vida do que um sim ansioso. O lugar oculto não o bajula. Ele revela o que você carrega quando ninguém está observando. Expõe a diferença entre dizer que confia em Deus e permitir que sua próxima decisão permaneça não forçada. Essa formação pode parecer desconfortável, porque a velha casca do controle é familiar. Você sabe como buscar, explicar, persuadir e reagir. Você pode ainda não saber como permanecer presente, enquanto nada parece recompensar sua contenção. Mas o desenvolvimento oculto não é tempo desperdiçado. É onde as raízes aprendem direção antes que os galhos aprendam visibilidade, e onde uma vida se torna capaz de carregar o que antes apenas desejava. A semente também encontra resistência abaixo da superfície. O solo pode estar compactado, o caminho pode ser irregular e as condições ao redor podem tornar o movimento lento. Em sua vida, a resistência pode aparecer como mensagens sem resposta, circunstâncias em mudança, recursos limitados ou o retorno repetido de um medo antigo. Você pode interpretar cada obstáculo como prova de que deve abandonar o processo, ou cada dificuldade como prova de que uma revelação deve estar próxima. Ambas as conclusões vão além do que você sabe. A resistência é informação, não uma previsão garantida. Ela pode mostrar onde a paciência é necessária, onde um limite é necessário ou onde a própria direção deve ser reconsiderada. A semente não responde à resistência tornando-se frenética. Ela continua de acordo com a vida que lhe foi dada, enquanto as condições ao seu redor gradualmente revelam o que pode sustentar o crescimento. Você pode fazer o mesmo atendendo ao que é realmente seu. Mantenha seus compromissos. Busque conselho sábio. Recuse atalhos desonestos. Deixe algumas perguntas sem resposta até que mais fatos apareçam. A cobertura nem sempre é um inimigo. Às vezes, ela o protege da exposição antes que suas raízes estejam fortes o suficiente para sustentar o que você está pedindo para carregar. Então, gradualmente o movimento começa. Não o movimento dramático que sua imaginação exigia, mas uma mudança silenciosa de direção que se torna inegável com o tempo. Uma raiz encontra espaço, um caule se ergue, a superfície racha, não porque a semente se forçou a uma performance, mas porque a formação oculta atingiu o ponto em que a emergência se tornou apropriada. Você pode notar uma mudança semelhante em si mesmo. A mesma conversa não controla mais seu humor. A mesma tentação de perseguir não parece mais persuasiva. Você pode ver uma oportunidade sem imediatamente chamá-la de resposta. Você pode ver uma porta fechada sem se chamar de rejeitado. Isso é o que significa Deus agir sem fazer você abandonar a sabedoria. O movimento pode ser interno antes de se tornar externo. Suas circunstâncias podem permanecer sem resolução, enquanto sua postura se torna firme. Aquela postura firme não é passividade, é prontidão sem pânico.
A semente não emerge discutindo com o solo. Ela emerge quando o trabalho oculto tornou o movimento possível. Portanto, não despreze a instrução de permanecer firme. Deixe a estação desenvolver o que suas futuras decisões exigirão. Se você se reconhece nesta semente oculta e está disposto a confiar no processo sem desenterrar o que precisa de tempo, digite a frase "Eu ainda estou crescendo", depois retorne a mensagem. Suas palavras não forçam um resultado e não provam que um resultado específico foi prometido. Elas simplesmente reconhecem que a formação invisível pode ser real mesmo quando suas circunstâncias permanecem quietas. A frase importa porque você pode ter estado se julgando apenas pelo que é visível. Você pode se chamar de atrasado porque ninguém pode ver a raiz. Você pode se chamar de esquecido porque a superfície não mudou. Mas Deus pode trabalhar em lugares que seus olhos não podem inspecionar. A instrução permanece. Não faça nada agora que seja impulsionado por medo, orgulho, vingança ou necessidade de ser tranquilizado. Continue fazendo o que é fiel e necessário. Deixe o resto permanecer sob a cobertura até que a clareza seja forte o suficiente para sustentar a ação. Quando você retornar às partes comuns do seu dia, lembre-se de que o crescimento não precisa se anunciar para ser genuíno. Agora, retorne da imagem para sua própria vida. A semente nunca teve a intenção de se tornar uma desculpa para recusar toda a responsabilidade. Ela foi destinada a mostrar a diferença entre formação protegida e interferência frenética. Você ainda tem que responder a perguntas honestas, cuidar das pessoas confiadas a você, gerenciar o que é seu e corrigir o que fez de errado. Mas você não tem que forçar o coração de outra pessoa, manipular uma circunstância incerta ou chamar cada pausa de comando para desistir. O título diz que Deus disse: "Não faça nada agora." E a resposta madura não é ficar imóvel em todas as áreas. É identificar o movimento específico que deve parar. Pare de perseguir. Pare de se explicar a pessoas comprometidas com uma versão distorcida de você. Pare de fazer promessas a partir da solidão. Pare de transformar silêncio em veredicto. Pare de medir o cuidado divino pela velocidade dos resultados visíveis. Uma vez que o movimento desnecessário termina, o trabalho necessário se torna mais fácil de reconhecer. Você pode descobrir que a ação de Deus nem sempre é um evento fora de você. Às vezes, é a restauração do julgamento, coragem, paciência e paz dentro de você. Uma prática fiel é criar um pequeno espaço entre impulso e resposta. Quando uma mensagem urgente chega, não responda a partir da primeira onda de emoção. Coloque o telefone virado para baixo, respire lentamente e escreva o que você sabe separadamente do que você teme. Se o assunto for verdadeiramente urgente, uma ação responsável ainda será possível após uma breve pausa. Se não for urgente, o espaço pode revelar que você estava respondendo à pressão, não à verdade. Você pode orar.